Oi gente, eu sou a Luni e sejam bem-vindos ao 9º episódio de resenhas do Youth With You e T1 2021. E mais uma vez essa semana a gente não teve episódio do T1 na quarta, então vamos falar só sobre o Youth With You. E, inclusive eu tava comentando com uma amiga minha que os dois programas estão bem assim, pareados, totalmente de propósito, porque não teve episódio do T1 na quarta e esse episódio de quinta do Youth With You foi a maior enrolação, justamente só para os dois programas no sábado colocarem as suas eliminações. E aí a gente até comentou que geralmente as finais desses programas são ao vivo, né? E aí, se eles estão fazendo isso, será que as duas finais vão ser ao mesmo tempo num sábado? Eu tenho quase certeza que sim, e aí a gente que lute e escolha o programa que a gente mais gosta e quer ver a final ao vivo, porque, né? Mas enfim, caso você tenha perdido algum dos episódios das resenhas aqui do canal, eu vou deixar na descrição o link com todas elas, então dá uma olhadinha. E de verdade, gente, esse episódio 9 do Youth With You foi a maior enrolação, foi só tipo... Eles mostraram só a reclassificação, né, então os meninos indo para suas classes novas, e a música tema, tipo, tudo que rolou da música tema, mas eu achei que pra um episódio de 3 horas quase... Foi, tipo, muita enrolação, mas de qualquer forma eu vou falar aqui as coisas importantes que aconteceram, porque não aconteceu muita coisa importante, né? A maior parte do programa foi mostrando os meninos ensaiando e eles interagindo entre eles, não sei o que, brincadeirinha, blá blá blá. E isso não é muito relevante pra falar aqui na resenha. Mas como eu sei que muita gente acompanha o programa só pela resenha, principalmente agora que eles estão com os episódios no VIP, então eu vou passar assim por cima das brincadeiras e focar nas coisas mais importantes. Então eu acho que esse episódio vai ser um pouco mais rápido. E aí o começo desse episódio mostrou que os meninos estavam meio que nesse empecilho de tipo... Ou eles mandavam o vídeo logo, ou eles ensaiavam mais, deixavam o vídeo assim, deixavam a coreografia perfeita, pra daí mandar o vídeo, só que correndo o risco de não mandar o vídeo a tempo. E se eu não me engano, na última resenha eu disse pra vocês que os meninos teriam 3 dias pra aprender, e aí mandar seus vídeos, mas na verdade não era isso. Eu percebi nesse episódio que os meninos teriam 3 dias pra mandar o vídeo. Então eles tinham 3 dias pra aprender a coreografia, né, a cantar, dançar, não sei o quê, e mandar os vídeos. Se passasse dos 3 dias, eles estavam fora. E aí, logo no primeiro dia, os meninos, claro, aprenderam a coreografia, decoraram ali mais ou menos a letra e tudo mais, e foram ter aulas com os mentores de canto e dança, então o Uron Hao e a Lisa. Então eles foram em alguns grupinhos, mas claro, mantendo as duplas. Então vocês lembram, né, que os meninos se dividiram em duplas, porque eles têm que ensaiar em duplas a coreografia e a música. E aí, nas aulas de dança, eu achei que a Lisa tava ali meio virada, meio... não sei, ela tava sendo, não maldosa, mas bem rígida com os meninos, tipo, bem rígida mesmo. Mas claro, pro bem deles, porque a gente sabe que eles teriam que aprender tudo em 3 dias, né, em menos de 3 dias. Então, ela tava bem rígida, mandando a real mesmo pra eles, falando, ó, você tem que aprender logo, você tem que se virar, você tem que se mexer, senão você vai decepcionar as pessoas, então, ó, corre, porque você tá atrasado e tá ruim, então, ó, tem que ir bem. E aí mostrou ela falando isso principalmente pro Jojo. A dupla do Jojo era o Joe, que a gente já sabe que é o center da música tema, então claro que os dois teriam muito screen time, sem contar que o Joe é da classe A e o Jojo é da classe N, então essas duplas tiveram bastante dificuldade, porque os meninos da classe N, óbvio, tiveram muita dificuldade com tudo, a música era muito difícil, a Lisa disse várias vezes como a música é difícil de dançar, então acontece que os meninos da classe A tinham que aprender por eles e ainda ensinar e ajudar os meninos da classe N, então tava bem corrido mesmo. E aí nisso ficou mostrando os meninos nas aulas, as dificuldades, quem tava indo bem, quem tava indo mal. E vários meninos acabaram se machucando ou tendo cãibra, tendo bastante dificuldade com a dança. E também vários meninos estavam tendo muita dificuldade com o canto, porque eles estavam desafinando, o tom da música era bem alto também, tinha várias dificuldades pros meninos. E aí foi até meio engraçado que o Uron Hao e a Lisa ficavam meio que jogando um pro outro. Então o Uron Hao falava pros meninos que não cantavam bem, ah, se você não canta tão bem, foca na dança. E a Lisa falava, ah, se você não dança tão bem, foca no canto. Então eles acabaram jogando um pro outro porque eles sabem que era muito difícil. E pros meninos irem muito bem nos dois quesitos, né, canto e dança, iam ser só os meninos do A mesmo, os meninos muito bons. Então a maioria, que é C e N, eles iam ter muita dificuldade, então os mentores estavam aconselhando eles de focar um pouquinho mais
no que eles fossem melhor. E aí, claro também que no meio dos meninos tendo dificuldade, tiveram alguns meninos que estavam se destacando e que estavam levando mais numa boa. E eu acho que quem se destacou muito, principalmente na dança, foi o Liu Jun, óbvio. E também o Neil, que ele... Eu acho que é assim que fala o nome dele, não faço ideia. Que ele é um trainee da classe B e ele saiu muito bem na dança. Ele pegou rapidinho e tava... Eu acho que o carisma da coreografia também combinou muito com ele, então ele se destacou bastante. E do primeiro dia foi isso, foram os meninos aprendendo e tendo aulas. E pro segundo dia, os meninos ensaiaram só entre eles, então só as duplas. E tava todo mundo meio morrendo, todo mundo bem cansado. Alguns meninos estavam mais agitados, tentando animar o ânimo de todo mundo, mas a maioria tava bem cansado, mas todos estavam se esforçando muito. E o que eu achei muito legal é que, apesar deles terem que ensaiar em duplas, eles se dividiram em várias duplas por sala, né? Então, as salas acabaram se ajudando muito e os meninos iam trocando de sala, então... Se o menino era da classe N e tinha dificuldade, às vezes era uma dupla de classe N, uma dupla de C e N, eles iam buscar os meninos da A e da B pra pedir ajuda. Então, acabou que no final essa história de ensaiar em duplas não rolou tanto assim, porque todos eles foram ajudando um ao outro. E aí, nisso de mostrar os ensaios, o programa acabou focando em uma sala específica que tinha duas duplas bem relevantes, que era o Katin e o Aston, e o Ijo e o Jojo. E eu digo bem relevantes porque o Katin e o Ijo são da classe A, então eles estão sempre ali com muito destaque, eles são muito bons. E o Aston e o Jojo, apesar dos dois serem da classe N, os dois estão bem altos no ranking de votação. Então, era um quarteto que chamava ali bastante atenção. E aí, focando na dupla do Katin e do Aston, o Aston tava com muita dificuldade em lembrar os passos. Então, ele não conseguia decorar. O Katin acabava de ensinar pra ele, 2 minutos depois ele já não sabia mais a ordem, já não sabia mais os passos. E o Katin é uma pessoa levemente impaciente, assim, não por mal, mas ele tava um pouco impaciente de estar ensinando e o Aston esquecendo a todo momento. Então, o Katin ficou bem impaciente e aí o Aston acabou ficando meio mal, pensando que ele não ia conseguir aprender e apresentar e que talvez ele estivesse atrapalhando o Katin e tudo mais. Então o Aston acabou saindo da sala e indo chorar, tadinho, deu muita dó, é muito fofo. E aí o Jojo foi atrás dele pra consolar ele. E aí eu achei muito engraçado, porque o Jojo é muito eu consolando alguém, porque primeiro o Jojo chegou lá e falou, você tá bem? O que aconteceu, né? Não fica assim e tal. Primeiro acalmou o Aston, e aí depois ele começou a fazer um monte de piada. E eu faço a mesma coisa, porque, sei lá, é o meu jeito de consolar as pessoas. Eu acho que fazendo piada a pessoa dá risada e esquece que ela tá mal e fica, tipo, mais tranquila ali no momento, sabe? Então eu achei muito engraçado, eu me identifiquei muito com o Jojo. Mas enfim, enquanto o Jojo tava lá acudindo o Aston, o Katin se acalmou e pensou, tipo, tá, o que eu posso fazer então pra ajudar melhor o Aston? E aí ele anotou num papel todos os passos e a ordem dos passos e como fazer e tudo mais. Eu achei muito bonitinho, então quando o Aston voltou pra sala, o Katin virou e falou, sabe por que eu não fui atrás de você? Porque eu fiz isso daqui, então vamos estudar por aqui. Então os dois sentaram, começaram a estudar a coreografia pelo papel e aí eles foram dançar. E eu acho que isso acabou ajudando bastante o Aston. Tudo bem que no final ele realmente não se saiu tão bem, mas eu acho que se não fosse por isso, por essa ajuda do Katin, eu acho que ele teria saído pior ainda, sabe? Então eu achei uma ideia muito boa do Katin. E aí depois, claro que a dupla do Center da Nação, né, então o Ijo e o Jojo, tiveram também bastante screen time, mostrou que também o Jojo, óbvio, tava tendo suas dificuldades por ser um trainee da classe N, e o Ijo ajudou ele bastante, ajudou ele dia e noite sempre que dava, sempre que eles tinham tempo. Mas o engraçado é que o Ijo era um dos trainees bem requisitados pelos outros pra ir pedir ajuda. Então acabou que ele usava o tempo que sobrava pra ir lá ajudar o Jojo. Então ele acabou ajudando o Jojo nos horários mais aleatórios, mais alternativos, porque muita gente foi pedir ajuda pra ele. E aí a última dupla que eu acho relevante contar pra vocês o que rolou no ensaio foi a dupla do Tony com o Liu Jun. E o Tony tava bem chateado porque, mais uma vez, ele tava tendo muita dificuldade em decorar, em aprender a música tema, porque, pra quem não conhece o Tony, ele participou do Produce X 101, que é o Produce coreano. E lá no Produce coreano, quando ele fez as audições, ele foi pra classe A. E aí na música tema ele teve dificuldade porque ele aprende devagar, então ele não conseguiu aprender a tempo. E aí ele caiu da classe A pra classe F.
Então, dessa vez ele tava de novo encontrando dificuldades em aprender a música tema, então ele tava bem nervoso e bem chateado, achando que mais uma vez ele ia cair de classe. E eu fico com dó desses meninos assim como o Tony, porque não tem nada de errado você ser mais lento em aprender alguma coisa. Não quer dizer que você é pior do que os outros, sabe? Mas num programa como esse, não tem muito o que fazer, porque eles têm o tempo muito limite. Então, eu tava com muita dó do Tony, ele tava muito nervoso, muito chateado de que mais uma vez, talvez ele caísse de classe. E eu já sabia também, quando eu comecei a assistir o Youth With You, que eu ia ter o Tony como um dos meus picks. Então eu não consigo ver ele chateado, eu fico muito chateada junto. Mas, por sorte, ele era dupla do Liu Jun, né? O professor de dança ali do rolê. Sem contar que o Liu Jun, apesar dele parecer bem sério e mais quieto e tudo mais, ele é muito animado, ele sabe levar os meninos pra cima, animar e cuidar dos meninos. Então, óbvio que ele viu que o Tony tava meio chateado e ele ajudou muito o Tony. Então ele foi lá, esperou o Tony, tipo, até de noite, de madrugada, quando o Tony ficou mais tranquilo, parou de chorar e eles voltaram e ensaiaram juntos. Então, gente, Liu Jun, tudo pra todos, maravilhoso, ajudou muito o Tony. E aí, ainda nesse segundo dia de ensaio, o primeiro menino foi lá e gravou e mandou o seu vídeo. E esse menino foi nada mais, nada menos que o maravilhoso The Dream. E eu fiquei muito chocada, gente. Ele aprendeu a dançar, a cantar e fazer toda a performance em 25 horas. Esse menino foi muito rápido, de verdade, muito rápido. E não foi que ele aprendeu meia boca, foi lá pra gravar o vídeo primeiro, tipo, ele aprendeu bem mesmo, eu fiquei muito impressionada. E aí deu pra perceber que o The Dream ter ido lá e gravado o vídeo dele deu um fogo no dos meninos, que vários deles começaram aí depois, eles falaram, meu Deus, já tem gente indo, então é melhor que eu vá logo pra ser um dos primeiros também, não sei o quê. Então, como eu tinha falado no começo do vídeo, ficou esse impasse entre os meninos de alguns verem que já estavam começando a gravar, então quererem ir logo pra gravar logo e não perder a chance. E alguns outros meninos resolveram esperar um pouco e ensaiar mais e deixar pro final, porque, né, eles queriam ir lá e realmente passar pra classe A, então mostrar um bom desempenho. Só que daí, conforme os meninos iam enviando o vídeo, todas as salas de ensaio tinham um contador. E esse contador tava no 100, e aí o The Dream foi lá e mandou o vídeo dele e caiu pra 99. Então, conforme os meninos iam gravando e mandando o vídeo, esse contador ia caindo para os outros meninos que estavam ensaiando terem noção, né, de se eles tinham ainda muita chance ou não. Então, conforme os meninos foram pegando fogo, que eu falei pra vocês, que logo que o The Dream foi, já pegaram fogo e vários começaram a ir. E conforme eles foram indo, o número foi caindo muito rápido, tipo, muito rápido mesmo. Eram muitos vídeos um seguido do outro. E aí os meninos começaram a entrar em desespero e todos eles resolveram ir lá e mandar o vídeo de uma vez. Então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que entrar numa sala e colocar, acho que o nome deles, tipo, vou mandar o vídeo de inscrição agora. E aí eles entravam na sala, gravavam e enviavam. Então, quando o número começou a cair muito, todos eles foram lá pra salinha botar o nome deles, alguma coisa assim, tipo, eu não tenho certeza se era assim, o programa não deixou explícito. Eu só sei que todos eles foram de uma vez e virou uma muvuca que todo mundo queria mandar o vídeo a tempo. Mas enfim, depois dessa bagunça dos meninos, o programa cortou pros mentores que se reuniram já numa sala pra assistir os vídeos e julgar a performance dos meninos e reclassificar eles. E aí eles comentaram que pro menino ir pra classe A, ele teria que se sair muito bem no canto, na dança e nas expressões, então no carisma, e aí sim ele poderia ir pra classe A. Só que daí, nisso, o diretor do programa contou pros mentores que, por conta daquela bagunça generalizada lá que os meninos fizeram na hora de mandar os vídeos, eles não conseguiram contabilizar quem foram os 100 primeiros. Então, não rolou aquele esquema de só os 100 primeiros vão ser avaliados, porque eles não conseguiram contabilizar. Eu não sei direito o que aconteceu, porque, como eu disse pra vocês, pelo que eu entendi do que eles mostraram no programa, os meninos tinham que entrar num lugar e escrever alguma coisa antes de mandar o vídeo. Só que, mesmo assim, os meninos... Eu não sei o que eles fizeram de tanta bagunça e todos os meninos ali ao mesmo tempo, que eles atrapalharam todos os staffs e os staffs realmente não conseguiram contabilizar. Eu acho que os meninos realmente estavam, tipo, muito desesperados e fizeram uma bagunça. E aí, nisso, o programa resolveu ser bonzinho, né, já que também não tinha muito o que fazer, e resolveu deixar que todos os meninos fossem avaliados para reclassificação. Só 2 meninos não foram avaliados, porque, pelo que eu entendi, eles não mandaram a tempo, então passados os 3 dias, eles realmente não poderiam mais mandar.
Então, esses dois trainees que não mandaram vídeo foram o Ayu e o Johnny. Então, os mentores avaliaram os 116 meninos que mandaram seus vídeos e, pelo que eu saiba das regras, o Ayu e o Johnny foram automaticamente para classe F. E é isso, eles que lutem. E aí o programa mostrou por cima alguns dos vídeos de reclassificação dos meninos. Então foi aquilo de sempre, né? Alguns meninos que já eram bons e que vão continuar bons, mandaram bons vídeos e que vão subir ou manter suas classes. Alguns meninos do N que infelizmente vão continuar com dificuldades e vão continuar no N. E o que a gente já esperava, que muitos meninos do A só estavam no A por conta do canto e eles não sabiam dançar. Então, justamente por causa disso, eles obviamente iam cair de ranking. Enfim, mudamos de dia, fomos pro momento em que a PD ia anunciar para os meninos a reclassificação. E aí a primeira dupla anunciada foi o Lian Sen e o Ziwei. E todos os meninos esperavam que o Lian Sen fosse de novo pro A, que ele ia receber todos os As e blá blá blá. Mas eu, pra ser sincera, não esperava que ele fosse pro A, porque quando o programa mostrou os ensaios e focou nele nos ensaios, eu percebi que ele tava adiantando todos os passos da coreografia. E acabou que nem só por isso, mas também o programa mostrou depois o vídeo que ele gravou, ele realmente não se saiu tão bem. E o Ziwei era um daqueles casos que eu disse pra vocês, de meninos que estavam na classe A só porque sabiam cantar muito bem, mas que obviamente não sabiam dançar. Então, acabou que a primeira dupla, os dois meninos, infelizmente, saíram da classe A. E aí mostrou o nosso quarteto super relevante, né? O Katin, o Aston, o Ijo e Jojo. E, por incrível que pareça, foi engraçado, os quatro mantiveram os seus rankings, né? Então, o Ijo e o Katin continuaram no A. E o Aston e o Jojo, infelizmente, continuaram no N. E aí, gente, o programa mostrou praticamente todos os trainees sendo anunciados e recebendo a sua classe, porque, como eu disse, esse episódio foi basicamente uma enrolação pro episódio que vem ser só da eliminação. Então, eles realmente mostraram vários dos meninos recebendo suas notas. Eu não vou falar um por um, eu vou falar só os que me impressionaram ou que eu fiquei chateada, mas enfim, eu achei que todas as notas foram bem condizentes. Mesmo os meninos que eu queria que tivessem ficado em classes mais altas e acabaram caindo, eu entendi eles caírem porque o programa acabou mostrando todos os vídeos dos meninos. Então, sempre que mostravam que o menino caiu de ranking, mostravam o porquê. Sempre que o menino subia de ranking, mostravam como ele tinha se saído bem. Então, realmente acho que não tem como contestar os rankings que colocaram os meninos. Pelo menos pra mim, eu achei tudo bem correto. E, inclusive, pra quem tá assinando o VIP pra conseguir assistir o programa, no finalzinho do episódio eles mostraram que eles vão disponibilizar para os membros VIP todos os vídeos de reclassificação. Então, eu ainda não verifiquei se já saiu, mas eu tô bem ansiosa pra assistir. Eu quero real pegar vários dos meninos que eu gosto pra ver como eles se saíram. Mas enfim, como eu disse pra vocês, eu anotei aqui alguns trainees que eu quero comentar com vocês. Então, o primeiro, The Dream, que foi, como eu disse, o primeiro menino que enviou o vídeo. E ele, obviamente, foi muito bem. Eu fiquei muito orgulhosa. Inclusive, o The Dream é um dos casos que eu tô muito nervosa pra eliminação. Porque desde que ele entrou no programa e fez a audição, eu gostei muito dele. Eu acho ele muito bom. Eu votei nele. Só que todas as vezes que eu votei, eu percebi que ele tava muito baixo no ranking. Tipo, muito baixo. De 118 meninos, ele tava sempre ali no 100, cento e pouco, sabe? E ele precisava estar ali no mínimo nos 60 e poucos pra se salvar. Então, apesar dele ter ido agora pra classe A, eu tô muito nervosa de chegar sábado e ele ser eliminado. Então, ai, gente, esse programa é uma coisa, porque eu falei isso pra minha amiga, eu tenho certeza que vários dos meninos que se saíram muito bem e acabaram indo pro ranking A, ou pra classe B, enfim, pra classes mais altas, eu tenho certeza que vários deles vão ser eliminados e eu tô já muito nervosa e triste antecipadamente, mas enfim. Aí mostrou os dois primeiros trainees da classe N que subiram de classe, que foi o Liu Star e o Crayon. E vocês sabem que eu sou a maior fã dos meninos da Queens, então eu fiquei muito, muito, muito feliz pelo Liu Star, meu Han. Eu fiquei super contente que ele foi pra classe B. Os dois foram pra classe B, então eles arrasaram, achei super merecido. E aí o Otter foi pra classe A, gente, eu amei. Porque a gente sabe como ele é bom cantando, mas eu não sabia que ele era tão bom cantando e dançando ao mesmo tempo. Então, ele é um dos meninos que eu tô muito ansiosa pra poder ver lá no VIP o vídeo completo de reclassificação, porque ele foi pra classe A, gente. Eu fiquei muito contente, achei muito incrível. Aí, outro trainee que subiu de classe, ele foi da C pro B,
foi o Himiko e eu fiquei muito, muito, muito contente. Inclusive até a Pidi ficou super contente, ela deu um presente pra ele, porque ela viu como o esforço dele tá realmente gerando resultados. E, gente, eu adoro o Himiko. E ele agora tá muito bom no programa, né? Então ele tá na classe B. E no ranking de votação ele é sempre um dos mais altos, então eu tô muito contente. Eu acho que o Himiko vai sim até a final. E ele melhora muito rápido, gente, tipo, muito rápido. Ele aprende muito rápido. Então eu tenho certeza que quando chegar lá na final, ele vai ser um concorrente bem forte. Aí o programa mostrou algumas duplas que a dupla toda foi pra classe A, ou se manteve, né, na classe A. Que foi o X e o Neil. Gente, eu não sei falar o nome desse menino, mas o menino que eu disse pra vocês que se destacou nos ensaios. Então ele e o X foram pra classe A, fiquei muito contente. Acho que os dois são ótimos e merecem muito. Aí, além deles, o Tony e o Liu Jun, óbvio, e eu fiquei muito contente pelo Tony, gente, ele tava muito nervoso. O Liu Jun a gente já esperava que fosse pro A, né, mas o Tony, eu admito que eu tava nervosa, eu não sabia. Eu achei que se ele caísse, talvez ele caísse só pro B, no máximo pro C, assim. Mas, de qualquer forma, ele não caiu, então eu fiquei muito contente. E, além deles, o Ihan e o Huawei também ficaram na classe A, então eu fiquei muito contente pelos dois também, porque é uma dupla que eu adoro eles brigando e fazendo as pazes, gente, eu acho eles muito fofos. Enfim, aí um trainee que eu, infelizmente, fiquei bastante chateada com o resultado, mas que eu entendi, porque mostraram como ele saiu no vídeo, né, foi o Dou, que caiu da classe B pra classe N, então foi uma queda, assim, pesada. Mas não tem o que fazer, gente. Ele realmente se saiu mal no vídeo, mesmo sendo um ótimo dançarino, um bom trainee. Então eu espero que ele possa melhorar daqui pra frente. Aí o programa mostrou o Jinzuo, que foi da classe C pra classe A. E aí eu fiquei muito contente porque eu assisti o Idol Producer, a primeira temporada, né, do Youth With You era o Idol Producer. E o Jinzuo tava lá, e eu, pra ser sincera, eu nem lembrava muito dele, não era um trainee que me chamava muita atenção na época. Mas eu sei que na época ele tava sempre no C, e aí o programa até mostrou isso, mostrou ele na outra temporada e tudo mais. E que agora finalmente ele conseguiu ir pra classe A, e eu acho que dessa vez ele realmente vai sair muito bem no programa. Não sei se ele chega a debutar, mas eu acho que até a final é certeza que ele chega, então fiquei contente por ele. E aí mostraram mais alguns trainees que conseguiram sair da classe N, e eu fiquei muito contente. O Nemo foi da classe N pra classe C. É só uma classe? É só uma classe, mas, gente, já é muito melhor estar num C do que num N, né? Sem contar que você subir uma classe já mostra como seu esforço valeu a pena, né? Então, mesmo que seja uma só, já é muito bom. Então, o Nemo ficou super contente, foi muito bonitinho, eu fiquei feliz por ele. E eu espero que ele possa melhorar cada vez mais, porque eu acho que se ele começar a ser uma pessoa que aprende rápido e melhora rápido, ele vai ser igual o Himiko. Então, eu acho que os dois têm grandes chances de chegar até a final, porque eles têm muitos votos. E se eles melhorarem, quando chegarem na final, acho que eles podem ser fortes concorrentes. E aí, outro menino que foi da N pra classe B, que foi bem alta, gente. Sair da N pra B é muito bom. Foi o Stitch, gente. Ele é muito meu nenê. Eu acho ele a coisa mais fofa do universo. Inclusive, eu voto muito por ele. E ele é outro caso que eu tô muito nervosa de sair agora nessa próxima eliminação. Porque ele também não tava alto no ranking. E eu votei muito, muito, muito nele pra ver se ele subia. Mas eu, real, tô muito nervosa, porque é muito chato isso, né? O menino teve maior esforço, saiu mó bem, conseguiu ir pra classe B, e aí talvez ele seja eliminado, então eu tô bem nervosa pelo Stitch. E aí, outro menino que também saiu muito bem e que saiu da N e foi pra B foi o Sonex, que é um ótimo vocal, ele se saiu realmente muito bem em todas as provas que ele fez. E ele também é outro caso que eu acho que talvez seja eliminado. Ele não é um dos trainees que eu voto, mas eu sei que ele é bom, então eu fico meio assim também de talvez ele ser eliminado. E aí o último menino que eu quero comentar aqui foi o menino que, olha, doeu. Doeu em mim, gente, porque ele saiu do A e foi pro N. Você cair tanto assim, gente, deve doer, assim, o orgulho deve doer. Que foi o Hongyu. E, sei lá, gente, eu não sei exatamente o que comentar, eu tô esperando pra poder ver o vídeo dele, né, da reclassificação, mas eu acho que ele deve ter ido muito mal mesmo. O programa mostrou, acho que ele desistiu no meio do vídeo, não lembro direito o que aconteceu. Mas, enfim, ele acabou caindo de classe e o Hongyu, eu não sei, eu tenho um pé atrás com ele. Eu amo a voz dele, acho que ele canta super bem. Queria que ele tivesse mais screen time pra gente ver melhor a personalidade dele. Mas, enfim, de qualquer forma, ele é um trainee que eu tenho um pouco pé atrás, e agora que ele caiu pra N, eu vou ficar de olho. Tipo, não sei explicar, mas
sei lá, vou ficar de olho, vamos ver o que vai acontecer. Mas enfim, aí o programa anunciou todos os meninos, quem foi pra cada classe, e eu vou deixar aqui pra vocês pausarem e acharem aí seu bias, caso vocês não tenham visto o programa. Depois da reclassificação, rolou um breve momento de descontração, que os meninos gravaram vídeos para suas duplas e para outros trainees que eles quisessem agradecer e falar no geral. E o programa acabou mostrando para todos eles, então eles morreram de vergonha, igual o momento das cartas. Mais uma vez, eles morreram de vergonha tendo o vídeo deles exposto ali para todos eles. E também, assim como os vídeos de reclassificação, esses vídeos que eles gravaram pras duplas, pros amigos, vão estar disponíveis para quem tem o VIP no aplicativo da iQIYI, então eu também tô bem animada para que eles coloquem para eu assistir e dar risada, porque é muito bonitinho. E aí, por último, nesse episódio, a gente teve a escolha do center da música tema, que a gente já sabia quem era, mas é sempre legal ver como rolou e o que aconteceu. Então, foi como todas as outras temporadas. Então, todos os meninos da nova classe A tiveram 1 hora pra ir lá e criar um break de dança pra música tema e apresentar pra todos os outros trainees. Então, os outros das outras classes vão assistir e depois votar em quem eles quiserem. E aí eles foram lá, apresentaram, e óbvio que todos foram muito bem, não tem o que dizer, não é tipo, esse foi muito melhor do que o outro, tipo, todos foram muito bem. A única coisa, como o Liu Jun acabou comentando, é que todos eles tinham um estilo muito diferente, cada um tinha o seu estilo, então acabou que os outros meninos foram votar mesmo por estilo, por gosto. Então a votação foi assim, os meninos da classe A ficavam parados, e aí os outros meninos iam em fila, eles pegavam um adesivo e colavam o adesivo nas costas do menino que eles queriam pra center. E aí a PG anunciou que os 2 meninos mais votados pra serem o center da música tema foram o Ijo, claro, como a gente já sabia, e o Tony, e eu fiquei muito, muito, muito feliz pelo Tony, porque ele tava muito inseguro com tudo isso de música tema, então, mesmo que ele não tenha ganhado, eu acho que ele sabendo que ele se saiu bem e que ele foi um dos favoritos dos meninos, isso vai fazer com que a autoestima dele volte, sabe? E que ele volte a se sentir mais seguro para as próximas provas, então eu espero que ele tenha agora, tipo, se acalmado, sabe? Porque ele ficou na classe A e foi um dos mais votados pra música tema, pra ser o center. Então, Tony, por favor, se acalma, fica tranquilo, que você vai chegar até a final, você vai debutar, fica tranquilo. Mas, enfim, aí anunciaram, óbvio, que o Ijo foi o center da música tema. E aí o programa basicamente, tipo, mostrou a música tema de novo, então a gente reassistiu como foi, né, a gravação da música tema. E foi isso, e acabou por aí. Então agora o próximo episódio, gente, eliminação, já é amanhã, sábado, né, porque eu gravo na sexta, só que vocês assistem no sábado, então pra vocês já até foi, se bobear vocês já assistiram, já sabem quem foi eliminado, mas hoje ainda é sexta pra mim, e eu tô muito, muito, muito ansiosa, muito nervosa pra essa eliminação, porque eu acho que alguns dos meus favoritos vão acabar saindo sim, e eu acho que não tanto tipo os favoritos, mas meninos que eu acho que são muito bons e que mereciam mais vão acabar saindo, e infelizmente meninos que eu acho que não estão se esforçando o suficiente vão ficar no programa. E isso tanto pro Youth With You quanto pro Chuan. Eu tenho muita certeza mesmo que meninos como o Lelouch lá, aleatório no Chuan, que nem quer tá lá, certeza que ele vai ficar. Certeza que o Ayu vai acabar ficando, que também, né, nem faz o esforço pra nada. Então, gente, não vai ser muito legal. A primeira eliminação sempre é difícil. Principalmente que agora o Youth With You tá com, acho que 18 meninos a mais do que as últimas edições. Então é mais difícil ainda. Acho que são 58 meninos que vão ser eliminados no Youth With You e 35 meninos eliminados no Chuan. Então pro Chuan é um pouquinho mais tranquilo, porque mesmo que alguns dos nossos favoritos e alguns meninos que a gente sabe que são bons acabem saindo, mesmo assim são poucos eliminados, né? Agora o Youth With You vai ser de cortar o coração, eu tenho certeza, porque cortar de 118 pra 60 é cortar na metade, galera. Então, nossa, eu não quero nem ver, vai ter muito menino que a gente gosta saindo, infelizmente. Mas
enfim, vamos deixar isso pra amanhã, né, pra vocês já hoje. Enfim, vamos deixar isso para o próximo vídeo, a próxima resenha. E me desejem sorte, desejo sorte pra vocês também, se vocês ainda não tiverem assistido. Pra que nossos bias não saiam, nossos pics se mantenham. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha do episódio de hoje. Eu sei que ela foi um pouco mais rápida, porque não teve muita coisa que aconteceu no programa mesmo. Mas me contem nos comentários o que vocês acharam. Principalmente o que vocês acharam da escolha do center da música tema. Se vocês queriam o Tony, se vocês gostaram de que foi o Joe. Me contem o que vocês acharam da reclassificação, principalmente em comparação com a reclassificação do T1. O que vocês acharam, se foi mais justo, se não foi. Me contem tudo aí nos comentários que eu sempre leio e respondo, quero saber a opinião de vocês. E não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações para vocês verem o meu choro na próxima resenha. Gente, sério, ativem o sininho, porque a próxima resenha vai ser difícil. Então é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!